3 casos clínicos para a gente fazer um exercício diagnóstico da forma que a gente usou ali, basicamente assim, usando o quadro clínico, urina 1 e ultrassom, vamos tentar fechar o diagnóstico do paciente do ponto de vista etiológico. Então, vamos imaginar uma situação de um paciente jovem, do sexo masculino, chega com muito vômito, né, 4 dias vomitando, e passou a ter fezes líquidas com muitos episódios ao dia, sem nenhum produto patológico, e vem de uma história recente de uma viagem para o litoral. O cara está com tempo de enchimento capilar aumentado, PA de 12/8, frequência cardíaca de 130, um abdômen sem nada característico, né? Parece uma diarreia adquirida nessa viagem, né? uma jeca adquirida nessa viagem, com bastante perda hídrica, mesmo sendo um cara de 22 anos. Notem que esse cara está até com o tempo de enchimento capilar aumentado. Aí vem aquela primeira pergunta, compensa eu colher creatina nesse cara? Provavelmente compensa. Eu não esperaria que um cara de 22 anos que tivesse um volume tão grande de perda hídrica, já com tempo de enchimento capilar adequado, que a gente sabe que é um marcador ruim do ponto de vista de volemia, né? Mostra que a volemia desse cara não está tão boa. Então, apesar dele ser um cara sem doença renal suspeita de base, sem nada, a creatina aqui vai ser importante. E se você já colher sempre a creatina, pensando nas potenciais complicações, você já vai dosar os eletrólitos, pedir uma gasovenosa, e para fechar o diagnóstico, basta você ter o quê? Uma urina 1 e um ultrassom. Como é que esse cara veio? Leucócito um pouco aumentado, né? Um quadro infeccioso aqui, provavelmente pode ser viral ou bacteriano, mas é um quadro infeccioso. Um potássio não elevado, mas uma creatina de 2,5. E aí, aqui a questão é, essa creatina é crônica ou aguda, não tem dúvida, né, gente? Tem uma clínica aguda de perda hídrica, a sua suspeita baseada na história de uma pré-renal, e aí ele vem com uma urina 1, que a única coisa que tem de achado é o cilindro hialino. Este é um quadro de uma lesão renal aguda, sim, e é pré-renal? É. Não tem grandes dúvidas, e assim, ultrassom, se você fizer, nesse caso aqui veio normal, que é altamente compatível. O que esse cara precisa? Volume. Não tem mais nada que você precise se preocupar. Lembrar sempre em conta que numa doença pré-renal, tem menos chance desse cara precisar de UTI de diálise. Num segundo quadro clínico aqui, vamos imaginar já um senhor de 58 anos, tá? Uma história de febre, tosse, crepitação pulmonar à esquerda, né? Bastante compatível com a pneumonia adquirida na comunidade. Aparentemente está já inflamado, frequência respiratória aumentada, temperatura de 39,2 e hipotenso. Esse cara está numa sepse, né? Não precisamos ter dúvida aqui. E aí, vale primeira pergunta, vale a pena dosar a creatina desse cara? Vale, né? Esta é uma situação que potencialmente pode vir com uma lesão renal aguda associada por conta dessa sepse, que já tem sinal claro de disfunção, né? Essa PA 7/5. E essa lesão renal aguda pode vir com complicações, a gente vai dosar aí a gasovenosa, os eletrólitos, e se você ainda tiver dúvida, vai vir junto a urina 1 e ultrassom para te ajudar a fechar o quadro, né? Aqui só para mostrar, de fato, ele tinha uma pneumonia na base esquerda, né? Uma consolidação, e olha a creatina dele, 3,2. Até prova em contrário, esse cara, você vai assumir que essa creatina é crônica ou aguda? Você vai assumir que é aguda, tá? Lactato de 39, arterial, leucócito aumentado, como era de esperar, já com complicação, né? Olha só, acidose metabólica, pH de 7,22, um BIC de 13, uma hipercalemia, potássio de 6,8, e uma urina 1 que te mostra a presença de cilindros granulares e epiteliais. Isso aqui é o que o patologista vê na lâmina. Ultrassom com rins normais, compatível. Eu até coloquei a fração de excreção de sódio aqui, mas a gente viu que na prática a gente vai acabar não fazendo. Deixar aqui só por curiosidade quanto que veio nesse caso, tá? Mas assim, é lesão renal aguda? Não tem dúvida. E até prova em contrário, uma NTA, pô, tem um quadro clínico compatível com urina 1 compatível. Não tem dúvida. Esse cara aumenta o risco do quê? De precisar de diálise, de UTI, e até pelo resto da condição clínica dele. Um terceiro caso, um senhor um pouquinho mais velho, 68 anos, esse aqui já é hipertenso, ele usa um diurético, né, que a gente já sabe que seria já um fator de complicação para você dosar a fração de excreção de sódio, atenolol, é deprimido, usa amitriptilina, tá? Início a 10 dias de 50 miligramas, e além de e o quadro clínico dele, na verdade, que chama atenção é porque ele vem com uma sonolência e queda de estado geral. E nas últimas 24 horas, a esposa dele conta para você que ele não urinou, e está com muita dor no abdômen, tá? Cara com Glasgow de 13, frequência cardíaca PA nada que chame muita atenção, um pouco mais hipertenso, e tem uma massa dolorosa no hipogástrio. Vamos lá, esse cara tem uma lesão renal aguda? Potencialmente tem.
Está te contando uma história de que não consegue urinar nas últimas 24 horas. Essa massa dolorosa no hipogastro é compatível com o quê? Com o provável bexigoma. A história que esse cara te conta é de uma provável lesão pós-renal, gente. Então, é compatível pensar em lesão renal aguda para esse cara? É. Ah, mas ele é hipertenso, 68 anos, pode ter uma doença renal crônica de base? Até pode, mas com certeza tem potencial de lesão renal aguda aqui que você vai precisar verificar, tá? E da onde provavelmente vem essa obstrução? Muito provavelmente um efeito adverso da amitriptilina que foi começada nos últimos dias. E talvez o cara já tenha algum componente prostático, e aí não consegue urinar. Você vai pesquisar a lesão renal aguda, as suas complicações, esse cara também, creatina de 4,8, vem com uma baita acidose, né, pH de 7,09, bicarbonato baixo, um potássio aumentado, uma ureia de 130, uma urina 1 compatível com essa situação que é normal, que poderia ser da doença renal crônica, mas na lesão pós-renal é compatível, e o ultrassom até compatível com uma doença renal crônica, né, gente? Rins diminuídos, aumento de ecogenicidade, mas tem uma adrenonefrose bilateral que é compatível com essa obstrução. O que esse cara tem? Ele tem uma lesão renal aguda, potencialmente sobreposta a uma doença renal crônica, mas essa creatina de 4,8 você vai assumir que boa parte dela é da agudização. Então você vai ter que tratar. E parte do tratamento desse cara já vai ser a sondagem e a suspensão da amitriptilina. O que mais que eu faço, além de fazer o diagnóstico etiológico inicial, e a gente viu que é relativamente tranquilo depois que você está mais armado em relação à questão da urina 1, do ultrassom e do quadro clínico. Continuidade da prescrição desse paciente. Paciente hipovolêmico, ainda com sinais de hipovolemia, seja hipotensão, taquicardia, tempo de enchimento capilar aumentado, continue expandindo até você achar que é viável expandir, principalmente se a condição for compatível com a pré-renal. Né? Um cara aí, em geral, precisa de um volume aí de uns 2 a 3 litros nas primeiras 24 horas para você considerar que você deu volume suficiente para ele. O cara hipervolêmico, principalmente se ele tiver oligúrico, não é volume, a sua medida é tirar volume desse cara e inicialmente você vai tentar fazer com diurético. Ah, Lucas, mas não pode dar diurético, a creatina desse cara está ruim. Não, pode sim. A sua intenção aqui é salvar a vida dele. Ele morre muito mais rápido da hipervolemia do que da própria elevação da creatinina. Então, num primeiro momento, você vai tentar espoliar o volume desse cara, dar um bolus grande de furosemida, tá? Lembrar que a furosemida, só um detalhe, ela não reduz mortalidade ou necessidade de diálise, reduz muito pouco, mas melhora sintoma num primeiro momento e diminui a chance do cara ser entubado logo de cara, que já é algo importante. Você pode eventualmente lançar mão de uma bomba de infusão de furosemida, 10 a 40 mg/hora é algo viável. Se você vê que o cara responde, em vez de você ficar fazendo um monte de bolos perdido, entrar em bomba de infusão é melhor. E lembrar que a questão da ototoxicidade é mais comum depois de 1 grama de infusão por 24 horas. Tá? E toda vez que você tiver infusão contínua, isso minimiza. Por isso que a gente recomenda, em vez de ficar fazendo vários bolos, eventualmente uma bomba de infusão de furosemida é mais negócio. Obviamente, você vai tentar mitigar as complicações. Não vou entrar em detalhes aqui do tratamento de hipercalemia, que vocês vão ter aula específica, né? Entra a insulina, beta-2 agonista, Sorcal, gluconato de cálcio. Algumas medidas para acidose metabólica você pode fazer, né? Que seriam o seguinte, é dar bicarbonato, que só vai dar para o cara que está hipovolêmico e acidótico. Para o cara hipervolêmico, você não vai conseguir dar bicarbonato para esse cara, tá? Que aí seria uma infusão no lugar do soro fisiológico, você expandir esse cara com uma solução de bicarbonato. Se esse cara, na dosagem dos outros eletrólitos, vier com uma hipocalcemia e ele tiver sintomático, né, tiver sinal de Tivostec, Trousseau, tetania, fraqueza, prolongamento de QT, você vai repor cálcio para ele. E na hiperfosfatemia, só acima de 6 mg que a gente acaba fazendo alguma medida, como dar carbonato de cálcio ou hidróxido de alumínio. Os exames a gente já comentou, né, que inicialmente, além da ureia creatina, todos os eletrólitos valem a pena ser dosados e tem uma gaso que pode ser venosa, porque o que você quer mais ver é o pH e o bicarbonato, não os gases respiratórios. Vale a pena no diagnóstico diferencial considerar a possibilidade de urinar uma urocultura se for uma sepse de foco urinário. Aquilo que eu falei do sódio e creatina urinárias é uma questão logística para dosar a fração de excreção de sódio, que às vezes você vai ter que dosar depois, já numa condição que você não tem pareado o sódio e a creatina plasmáticos, então tem um senão em relação a isso.
E levar em conta que, eventualmente, um hemograma pode te dar algumas pistas para uma doença renal crônica, como, por exemplo, ter uma anemia crônica, né? Uma anemia normo, fala, pô, creatinina elevada, é mais uma pista para pensar que tem um componente de doença renal crônica. É mais raro pegar dismorfismo e eosinófilos nesse hemograma, que também seriam compatíveis com quadros de vasculite ou nefrite intersticial. Bom, o resto, gente, é muito específico, é para você diagnosticar a etiologia, né? Uma infecção bacteriana, você vai dosar PCR, ver se ele está caindo. Numa situação muito específica que você suspeita de uma rabdomiólise, você vai dosar CPK, né? Numa doença compatível com mieloma múltiplo, dosar eletroforese de proteína, são muitas coisas que você vai dosar já numa situação do paciente internado, né? Uma glomerulonefrite, será que é lúpus, fazer um FAN, etc e tal. Então, tem algumas coisas aqui que são exames que vão ser conduzidos já numa fase de internação. E, por último, que é muito crítico você saber, é quando que você pede ajuda, que é, agora não dá mais para conduzir esse cara, eu tenho que chamar um nefro e botar esse cara numa diálise. É toda vez que eu tiver uma condição chamada de complicação refratária. Quais são elas? Todo o potássio que se mantém